Bom, eu tive alguns questionamentos a respeito da viabilidade da política keynesiana e das visões opostas. Então, eu vou, nesse vídeo, apresentar um pouco dos poréns ou das contestações à visão keynesiana de que, se você está numa situação de elevada ociosidade, o aumento do gasto público pode ser a única alternativa, e quando eu falo elevada ociosidade, bem elevada, na situação de crise muito forte, o aumento do gasto público pode ser a única alternativa para recuperar a demanda agregada e recuperar essa economia. Essa seria, de forma bem simplificada, a ideia do Keynes. Bom, uma questão que surge, que é até intuitiva, é quem vai financiar esse gasto público, né? Então, se for uma expansão monetária, a gente pode falar assim, então vai gerar inflação. Não necessariamente, né? Se você está com a expansão monetária, ela gera inflação quando você aumenta muito a demanda com essa expansão monetária e aí a ociosidade se esgota, a economia fica muito aquecida. Mas se você está lá atrás, né, com a economia extremamente desaquecida e você apenas está dando um impulso inicial, essa emissão monetária não terá efeitos inflacionários. É o que diz a moderna teoria monetária, MMT, né? Que o professor Randall Wray é um dos precursores modernos dessa ideia, mas que remete às ideias keynesianas, né? Mas e se ele financiar isso por emissão de títulos de dívida? Aí você fala assim, não, mas aí vai recuperar a economia, mas vai criar uma dívida, né? E o Estado vai sair endividado dessa história, né? Então, o receio é haver um descontrole na dívida pública em virtude dessas políticas keynesianas. O que os keynesianos podem alegar a seu favor? É que a recuperação econômica, fruto da expansão do gasto público, vai aumentar a arrecadação de impostos e vai recuperar a economia, fazendo com que essa dívida seja um problema menor e solucionável. E aí eu cito uma mensagem, né, num dessas redes sociais que o Lawrence Summers, o Larry Summers, que já foi secretário do Tesouro no governo Clinton, que é professor de Harvard, ele diz o seguinte, que num momento como a gente está vivendo, ele está tentando aplicar isso para os Estados Unidos no momento atual de elevado desemprego fruto da pandemia. O aumento do gasto público, ele se paga. Essa é a afirmação dele. Eu não lembro como é que ele escreveu isso em inglês lá. O que é o aumento do gasto público se paga? Ele vai gerar, né, toda uma recuperação econômica que, por si só, já justifica você ter um aumento na dívida. Você vai ter um país mais endividado, mas com as pessoas trabalhando, com emprego, as empresas operando com lucro. E também você terá, fruto desse aumento do emprego, da renda, do lucro das empresas, um aumento da arrecadação que permite pagar o juro da dívida e amortizá-la. Essa seria um ponto de vista. A gente, na prática, é um raciocínio lógico adequado, tá? Mas a gente não sabe a aderência à realidade, depende de cada caso, né? Nós vamos pegar agora duas contestações de cunho mais teórico. Alguns autores consideram que, quando o governo aumenta o gasto público e, portanto, ele tem que captar recursos no mercado, sobra menos recursos para o setor privado, sobram menos recursos para o setor privado. Então, na verdade, o Estado investindo, ele reduz o investimento privado. Ele desloca para baixo o investimento privado, aumenta o investimento público. E esse deslocar, né, tem em inglês o termo crowding out, né? Ele tira o investimento privado da cena, né? Mas isso é muito difícil, né? Vocês podem até pensar numa monografia a respeito, né, do crowding out, será que funciona mesmo? Olhar caso brasileiro, algum momento histórico, né? Mas há autores que falam que é o contrário, né?
Quando você aumenta o gasto público, a economia começa a mostrar algum dinamismo, isso, na verdade, pode atrair o investimento privado. Então, não é um efeito crowding out, você deslocando para fora, é um efeito crowding in, você traz o investimento privado, né? Como se o investimento público fosse uma locomotiva, o investimento privado fosse os vagões. A locomotiva avança, o privado avança junto, né? Como eu disse, de repente vale a pena vocês pensarem numa monografia a respeito, fazer um estudo disso, né? É interessante. Só tomar cuidado que numa diferença de causalidade e correlação. O que é causalidade? Quando uma coisa gera outra. O que é correlação? Quando duas coisas aumentam ou reduzem ao mesmo tempo, mas não tem relação de causa e efeito. Por exemplo, se eu pego o consumo de sorvete, anualmente, e pego o consumo de cerveja, eu posso chegar a uma conclusão equivocada, mas posso, que o aumento do consumo de sorvete gera um aumento de consumo de cerveja, porque eles aumentam juntos a partir de dezembro. Então, se as pessoas estão tomando mais sorvete, elas vão tomar mais cerveja, minha conclusão, né? Mas, na verdade, não, são correlacionados, andam juntos, porém, né, não há causa e efeito. A causa é a temperatura, o verão chegando, as pessoas na praia, indo mais, saindo mais de casa, indo mais a bares abertos, etc. e tal. Então, o verão é que causa, que seria a causa, e o efeito é o aumento do consumo de sorvete, o aumento do consumo de cervejas, né? Então, temos que tomar cuidado com isso. Houve uma cidade que começou a crescer, né, no entorno de uma unidade produtiva. Eu não lembro se era mineração, se era uma indústria. É um caso clássico na Europa. E muitas pessoas migraram para lá, né? Que aí eles perceberam que a chegada das cegonhas acabou aumentando o número de nascimentos. E aí, obviamente, que ninguém acreditava naqueles contos de que cegonha aumenta o número de nascimentos, que é ela que traz o bebê, mas certamente falaram, olha, mas aqui, nessa cidade, está parecendo que realmente as cegonhas trazem os bebês, porque começou a aparecer mais cegonhas, começou a aparecer mais bebês. Na verdade, é correlação também. Essa cidade estava passando por um surto de crescimento, mais casas foram construídas com chaminés. As cegonhas gostam muito de fazer seus ninhos no alto das chaminés, estão protegidas pela altura e estão aquecidas pelo vapor quente do fogão a lenha. E muitas pessoas migraram para essa cidade, muitos casais, muitas famílias e, obviamente, gente nova, começou a nascer mais criança. Então, na verdade, um impulso econômico que teve essa cidade gerou o aumento de nascimentos e gerou a chegada das cegonhas. Então, correlação, causalidade, a gente tem que saber diferenciar. Então, na hora que eu vejo, aumentou o gasto público e aumentou o investimento público, aumentou o investimento privado. Será que haverá uma correlação ou uma causalidade? Às vezes houve uma melhora muito grande no cenário internacional que viabilizou ambos. Aí é correlação. Mas, às vezes, o aumento do investimento público foi que viabilizou o aumento do investimento privado. Aí é causalidade, né? Temos que tomar cuidado com isso na nossa vida acadêmica e na nossa vida de estudante de economia. Mas voltando aqui ao tema, né? Operação de redesconto. Nossa, fiz aqui um equívoco, que a gente está falando da política fiscal. Voltando, né, ao Keynes, uma outra contestação à ideia keynesiana é a seguinte, né? Se o governo pega recursos emprestados, aumenta a sua dívida para aumentar o gasto público, os agentes econômicos racionais, pressuposto de uma alta racionalidade, vão saber que aquele aumento da dívida implicará no momento seguinte o aumento da tributação para pagar a dívida. Então, por que eu vou gastar mais, mesmo tendo uma renda maior,
se daqui a 2, 5 anos eu tenho que pagar um imposto maior. Então, essa renda que chega até mim, ela será economizada, não terá impactos macroeconômicos, porque eu receio o futuro de aumento de impostos. Essa é a teoria da equivalência ricardiana, né? Eu nunca vi isso ser provado. É uma ideia que tem coerência lógica, mas adere muito pouco à realidade, né? Mas, logicamente, faz sentido. Você pressupõe uma racionalidade que os agentes econômicos raramente têm, né? Que não faz parte disso. Daí, inclusive, vou repetir uma indicação de livro para férias, não tem nada a ver com a disciplina e tudo mais. Rápido e Devagar é o nome do livro, do Daniel Kahneman e do Tversky, né, parceiro dele já falecido. Esses dois psicólogos israelenses ganharam o Nobel de Economia por estudar, né, por trazerem os estudos da psicologia e aplicarem na economia, né, como que o ser humano age, a racionalidade dele em vários aspectos e tudo mais, as duas formas de pensar que eles exploram no livro. Então é um livro, não é difícil, mas também não é uma poliana, né, para se ler. Então pega para as férias, leiam com calma e tudo mais. Então, resumindo, há de fato uma contestação às teorias keynesianas, né? A gente, na medida em que há um aumento de economistas ortodoxos que discordam das ideias do Keynes, esses economistas ortodoxos trabalham no mercado financeiro, né, nas empresas, né, são economistas de empresas e tudo mais, e eles pensam que o aumento do gasto público ele é negativo. Isso pode fazer com que o aumento do gasto público seja negativo de fato, é uma profecia autorrealizável. Se todo mundo acha que é, na medida que o gasto público aumenta, todo mundo fica ressabiado, né? E esse foi o mundo que nós passamos a viver a partir dos anos 80, até início dos anos 70, era um mundo keynesiano. Desde então é um mundo anti-keynesiano, tornou-se assim um mundo anti-keynesiano desde 80, até que veio a crise de 2008, 2009, né? E aí esses ideários liberais começaram a ser questionados. E agora, na pandemia, novamente. Então nós tivemos um claro movimento keynesiano no pós-guerra, até 70, um claro movimento liberal não keynesiano ou anti-keynesiano entre 80 e a crise de 2008. Da crise para cá, né, a gente ainda não tem muito definido, né, dentro dessa dicotomia que eu os apresento, para que lado estamos seguindo, né? Mas eu acho que houve um rompimento já com o pensamento liberal dominante, que se iniciou lá na Inglaterra com a Margaret Thatcher e nos Estados Unidos com Ronald Reagan. Chegou na América Latina nos anos 90, com Menem na Argentina, com Collor aqui no Brasil, né? E ficou em desuso ou em questionamento após a crise do subprime em 2008.